Boa noite, irmãos. Eu saúdo todos os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Espero que os irmãos estejam bem, né? E estou com muita saudade dos irmãos. Até orem por mim, que essa semana eu tive uma gripe, né? No qual eu fiquei um pouco debilitado, mas tomando os meus cuidados, né? A gente tomando medicação, eu já estou melhor. E Deus tem cuidado de nós, como tem cuidado dos irmãos também, né? E a gente vai dar início à introdução, né? Da nossa lição, que está lá em João, capítulo 18, versículos 18 e 19. E o título da nossa lição é que já estamos chegando já no final, né? Da nossa revista, no qual nós estudamos o livro o Evangelho de João. E o título hoje seria O Cálice e a Crucificação de Cristo, né? E antes de nós orarmos, eu queria só lembrar para os irmãos, né? Que amanhã é o dia no qual o nosso calendário da Convenção Batista Brasileira, ela faz menção, dia 26, né? Ela faz menção ao dia onde se comemora o dia da Escola Bíblica Dominical, né? No calendário batista. Então, importante nós lembrarmos, né? Estava até querendo ler aqui para os irmãos. Na realidade, a nossa denominação, ela faz menção, né, ao dia, né, 26 de abril, né? Mas eu queria ler para os irmãos aqui rapidamente, né, que a Escola Bíblica Dominical, a história dela, um resumo aqui, né, que eu fiz, que eu consegui aqui. Ela foi fundada em 20 de julho de 1780, né, lá na cidade de Gloucester, na Inglaterra. Na época, o local sofria com a desigualdade social e o analfabetismo da maioria de sua população. Como ainda não havia escolas públicas, as crianças pobres trabalhavam cerca de 12 horas por dia nas fábricas da região. O único dia livre era domingo, e elas ficavam nas ruas sem nenhum tipo de supervisão ou cuidado. Então, na época, o jornalista Robert Hakes passou a se incomodar, né, com o comportamento dos jovens, que mesmo com pouca idade, eles já se xingavam, se agrediam. E ao perceber que por todo esse caminho as crianças não teriam um bom futuro, o jornalista Hakes teve a ideia de criar uma escola que funcionasse aos domingos e ensinasse fundamentos cristãos, boas maneiras, moral e civismo. As escolas dominicais fundadas por Hakes no final do século XVIII originaram o estabelecimento da educação pública popular, afirmou na época o historiador John Hakes. Hakes conseguiu o apoio de algumas senhoras que iam de casa em casa explicar sobre o trabalho e convencer os pais da importância do ensino para os jovens. O trabalho cresceu e em 3 anos já havia 7 escolas com média de 30 alunos cada. A transformação a longo prazo foi tão grande que em 12 anos não existia nenhum criminoso para ser julgado naquela localidade. Eu creio até que no país, na Inglaterra, né? Então aqui é um pouquinho, né, da história da nossa Escola Bíblica Dominical. A gente entende que como o poder de Deus, né, as Escrituras, os ensinamentos, né, as palavras do Senhor Jesus fazem transformação, né? Na situação que eles estavam ali, aquele homem se incomodou, né, por aquilo que estava acontecendo, aquelas crianças ali que já
muitos talvez iriam para a marginalidade, mas foi com um veículo, né, que Deus pôde colocar no coração daquele homem, o Espírito Santo de Deus impulsionasse, né, para que aquele homem fizesse, né, tivesse aquela ideia e fosse feita uma escola, né, onde as pessoas também se envolveram nessa causa, né, e onde a palavra de Deus pôde ser semeada, as pessoas puderam aprender, as crianças, e aquelas vidas que muitas das vezes poderiam estar sendo marginalizadas, elas foram alcançadas pelo poder de Deus, né? E eu creio que a partir daquele momento, aquele país, aquela cidade pôde ser uma nova nação, né? Onde a palavra do Senhor pôde ser falada. E graças a Deus nós também somos batistas, né? Muitas outras denominações têm também a escola bíblica dominical. É importante nós estarmos valorizando, né? Porque é o ensino da palavra, né? E isso é importante nós estarmos aprendendo, porque nunca podemos dizer que sabemos tudo, né? A todo momento nós estamos aprendendo um com os outros, é importante, né? A gente quando vê também as crianças, né? Não só da nossa igreja, como de outras, né? São ensinamentos que ficam, né? Eu ainda me lembro de muitas mensagens, né? Muitas orientações dos primeiros professores da escola dominical, em qual eu participei, né? Há mais de 40 anos atrás, e realmente fica gravado nas nossas mentes, né? O ensino da palavra. Então isso é importante, né? Só para a gente estar fazendo menção a isso, né? E darmos valor, né? À escola bíblica dominical e agradecermos a Deus por podermos participar dela, né? Então nós vamos estar orando. Eu vou só fazer uma breve introdução, porque a gente, como classe, a gente vai estar falando, os irmãos vão estar participando também amanhã, né? E eu conto com a colaboração dos irmãos, né? E para os irmãos que não puderam estar, né? A gente vai estar fazendo um resumo aqui da nossa revista, da nossa lição. Então vamos orar, né? Nos lembrando daquelas pessoas que estão enfermas, né? Da nossa igreja, e que Deus possa estar dando aquilo que as pessoas estão necessitando nesse momento, né? E que o Senhor possa estar cercando as pessoas de misericórdia nesse momento difícil, né? O momento que nós vivemos. Então vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por mais esse dia, Senhor, em que nós estamos numa situação, Senhor, difícil, Senhor, mas que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos dado direcionamentos, ó Deus, nos guardado, Senhor, nos protegido, e nós oramos nesse momento, Senhor, que Teu Santo Espírito, ó Pai, continue a cada dia falando em nossos corações, para que possamos estar exercendo o amor, qual o Senhor deixou como mandamento, ó Deus, e que te pedimos que o Senhor possamos estar orando um pelos outros, intercedendo, lembrando por aqueles irmãos que estão enfermos, ó Deus, que a Tua misericórdia, a Tua graça venha estar alcançando, Senhor, esses irmãos que estão enfermos, ó Deus, pela essa enfermidade. Em nome de Jesus, dê forças, ó Deus, orientação aos médicos, capacita, Senhor, os medicamentos, os hospitais, Senhor, onde os Teus servos estão, que eles possam brevemente, ó Deus, receber a alta e a cura em nome de Jesus. Agora te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja nos orientando, nesse pequeno espaço que iremos falar aqui como introdução da Tua palavra, ó Deus, no qual o Senhor morreu por nós, experimentou ali, Senhor, aquela morte na cruz, e em nosso lugar, nós é que deveríamos estar ali, mas pelo amor, pela graça, o Senhor morreu em nosso lugar, Senhor. Por isso te agradecemos, fica conosco, nos dê um direcionamento, ó Deus, é o que nós oramos em nome de Jesus, amém. Irmãos, nosso texto chave, né? Nosso texto aqui básico se encontra lá em João, nos capítulos 18, Evangelho de João, capítulo 18 e 19. Gostaria que os irmãos, né,
eu creio que os irmãos já devem ter lido, né? Onde vai falar desses últimos momentos em que antecederiam aqui a morte de Jesus, né? No capítulo 18, 19, até a sua morte, né? Na sua crucificação. E ali fala que Jesus ele foi levado às autoridades e houve uma traição por parte de Judas, né? E Jesus ali ele se apresentou, em nenhum momento, né? Ele se esquivou, no momento ele se escondeu, mas se a gente for ver aqui, no primeiro momento em que as autoridades o procuraram, Jesus se apresentou, né? A gente vê na palavra ali nos versículos, capítulo 18, no início, onde Jesus fala que a quem vocês procuram, né? E eles falam Jesus, Cristo, né? O Messias. Jesus falou que seria ele, né? E por 3 vezes Jesus se apresentou, né? E Jesus, nesse momento ali, os seus discípulos, né? Eles se esquivaram, ficaram longe, né? Com um certo receio. A gente vê que o próprio Pedro, né? A gente vai ver aqui na revista, negou Jesus, não é desconhecimento, né? A gente sabe que Pedro, ele por 3 vezes ele negou a Jesus, mas nem por isso depois deixou de ser um apóstolo de Cristo, né? Um homem transformado pela palavra, né? Mas nós observamos que tudo aquilo que aconteceu foi de uma forma de obediência ao Pai e de uma forma voluntária, né? Eu creio que Jesus ele teria poder de enviar ali naquele momento, né? uma multidão de anjos, né? Para que não ocorresse a prisão, mas Jesus em nenhum momento ele se deixou levar pela questão assim dessa voluntariedade, vamos dizer assim, né? E Jesus aqui no primeiro tópico aqui da lição, ele vai falar sobre o cálice e a crucificação, né? Que fala que o cálice e a crucificação de Jesus representam um misto de dor e sofrimento, com a graça e a misericórdia divina, né? Então isso é importante, né? O cálice e a crucificação representam um misto de dor e de sofrimento, né? Porque não foi fácil, né? Foi um sofrimento muito grande que Jesus teve, né? Foi algo assim, haja vista que na época as pessoas, só mesmo os piores malfeitores que sofriam, né? Aquela morte ali na cruz. E Jesus, a Bíblia diz, né, que Jesus aqui padeceu por toda aquela situação ali, né? Mas em nenhum momento Jesus ele andou para trás, ele simplesmente se colocou no ato de voluntário, né? Por obediência ao Pai, né? E a gente vê que isso foi um ato de graça e misericórdia divina. E ao mesmo tempo que Jesus sofreu e morreu por obediência ao Pai, também demonstrou amor e graça com a humanidade. Então, nenhum de nós, né, nenhum homem, né, poderia fazer nenhum favor por ele mesmo, somente a graça de Jesus foi essa que nos alcançou, né? E a nossa revista ela vai falar um pouquinho sobre esse cálice, né? Esse cálice aqui na primeira parte da lição ele vai falar no momento da prisão, que a narrativa da prisão de Jesus oferece princípios de voluntariedade, proteção e submissão à vontade de Deus, né? Há um texto que diz que Jesus fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, né? Mas contudo seja feito a tua vontade, né? Então Jesus ele foi obediente até a sua morte, né? E morte de cruz. E aqui nesse gesto de voluntariedade podemos perceber 3 fatores, né, importantes, né, que a gente vai verificar aqui. Jesus foi para um lugar óbvio, né? Lugar onde costumeiramente levava seus discípulos. Jesus não organizou uma resistência armada, né? Foi aquilo que eu falei, né?
Jesus, ele poderia dar ordem aos seus anjos, né? Poderia haver ali um livramento, né? Mas ele não houve da parte de Jesus, né? Porque não era o caso, porque Jesus, ele foi obediente, ele sabia, né? Aquilo que iria acontecer, e não houve soldados a seu serviço, né? Jesus foi ao encontro deles voluntariamente, Jesus se apresentou a eles, né? A gente vê que até o próprio Pedro, né, naquele momento ali, ele tirou a espada, né? Pedro ainda naquele momento, a perspectiva dele ainda estava, seus olhos ainda estavam terreais, né? E Pedro ali, ele pôde arrancar, né? Ferir aquele soldado, né? De nome Malco, mas Jesus, ele colocou ali, milagrosamente, né? Novamente, a orelha do soldado, né? E mesmo Pedro investindo contra um dos soldados, Jesus declarou paz ao curá-lo, né? A única alternativa para Cristo era passar pelo cálice, que é a expressão de sofrimento e dor, né? Cálice, expressão de sofrimento e dor. A gente vê que, eu lembro que um dos seus discípulos, né, que quando ele pede ali para que a sua mãe, né, intercedesse por ele para que ele estivesse próximo de Jesus no seu reino, Jesus fala assim, olha, o meu reino, né, o meu cálice, ele é um cálice amargo, né? E a gente vai ver depois que aquele discípulo, ele morreu, né, de uma forma, né, se não me engano, foi decapitado, e ele experimentou aquele cálice, né? E aqui fala desse cálice, né, que era dor e sofrimento, mas que nos levaria Jesus àquela via dolorosa, né, e que culminaria com a sua morte na cruz, e com todo o sofrimento, mas em nenhum momento Jesus ele se esquivou, porque ele nos amou primeiro, né, e a sua morte nos deixou a vida eterna, a graça, né? E a segunda parte da lição que eu queria, eu não queria ler aqui para os irmãos, né? Geralmente na revista a gente vai destacar aqui algumas coisas, né? É lógico que não vai dar para ler, comentar tudo aqui, né? Mas fala João para hoje, né? E a gente vai ver aqui que Jesus, ele foi preso, né? Foi levado ali às autoridades judaicas, que já o perseguiam há algum tempo, né? E a gente vai ver que aquelas autoridades ali levaram Jesus às autoridades que, naquele momento histórico ali, naquele contexto, eram os romanos, né? O Império Romano estava ali, e existia acima deles, né, as autoridades romanas, né? E Jesus sendo levado ali para Caifás e Anás, aqueles dois sumos sacerdotes, né? A gente observa que Jesus ali, ele provou a sua inocência, né? A gente vai ver aqui que no versículo 29 e 32, nesse cenário aqui, podemos ver a narrativa deixa claro que ninguém podia provar qualquer acusação contra Jesus. Ele era totalmente inocente, né? Porque Jesus, ele veio para buscar aquilo que havia se perdido. Jesus veio para salvar o homem, né? Direcionar o homem palavras de vida. E a gente vê aqui que aquelas pessoas estavam procurando, né, a todo momento, que Jesus falasse alguma coisa que fosse contra, né, até a sua própria cultura ali, até as suas leis, né? E Jesus aqui provou sua inocência. Também ele fala que no versículo 33 a 37, Jesus não estava estabelecendo um reino físico e temporal, mas um reino espiritual e eterno. E aqui fica uma grande pergunta, né, da humanidade. Ela foi feita no versículo 38, né? O que é a verdade, né? E Jesus já havia se identificado como a encarnação da verdade. Porém, na mente contaminada do perdido, Pilatos, a verdade é algo que cada um define, né? E a gente vê aqui que o próprio Pilatos perguntou, né, o que é a verdade? Quando na realidade Jesus estava ali para também, né, tinha vindo também pela vida de Pilatos, né?
E a gente vê aqui que esse homem que teve aqui, o autor aqui ele fala, né, que o que vemos nos versículos 39 e 40 é uma das cenas mais lamentáveis da história da humanidade, quando Pilatos possibilitou a soltura de Jesus e a resposta foi mais indignante possível. Preferiram soltar o bandido Barrabás ao inocente Jesus. Na sequência, vemos que Pilatos não queria crucificar Jesus, embora esse fosse o clamor ardente da plateia. Mas Jesus já havia sido amarrado, espancado e recebido uma coroa de espinho, como tentativa de amenizar o furor público e religioso. Entretanto, o único clamor que se ouvia era crucifique e crucifica, né? A gente vê aqui que Pilatos, ele teve a oportunidade pela sua autoridade ali, né? Mas ele preferiu lavar as mãos e ouvir o povo, e o povo decidiu que Jesus devia ser crucificado, né? E ali Pilatos, ele lava as mãos, ele sabia o que estava sendo governado por aquele que seria condenado à morte. O fato é que as tentativas de Pilatos foram vãs, né? Pilatos não viu outra alternativa a não ser permitir a condenação de um inocente em razão da paz pública, né? A via dolorosa continuou, o destino de Jesus foi a cruz, a morte foi necessária para que houvesse vida, né? E a segunda parte da nossa lição vai falar sobre essa crucificação, né? E a gente ver que foi algo assim difícil, né? Alguns filmes tentam retratar isso, né? Mas acho que não chega nem próximo daquilo que foi a realidade. Mas essa crucificação de Jesus é a perfeita exemplificação do amor e da morte de Deus. O mesmo evento tanto demonstrou o maior gesto da justiça, ato divino, quanto revelou o maior ato de injustiça, né, ato humano, né? Por quê? Porque Jesus ele era inocente, né? A gente vê que dentro da perspectiva humana naquele momento ali, Jesus ele era inocente. E ali Jesus se deixou, né, fazer a justiça, né, a justiça de Deus, pela sua morte na cruz, para que pudéssemos ser salvos, né, essa obediência a Deus. Então a gente glorifica o nome do Senhor, né, porque um dia ele morreu. E essa morte, a gente vai ver até na próxima lição, né, no qual ele venceu a morte. No terceiro dia ele ressuscitou, passou por tudo aquilo, padeceu na cruz, né? E é difícil a gente pensar, né? A gente pensa hoje na perspectiva assim, se fosse eu, né, que tivesse passar um castigo por alguém que merecesse, né? E isso a gente às vezes até pensa assim, poxa, eu vou passar por isso por alguém que mereça, né? Mas ali nós estávamos em situação de rebelião contra Deus, né? A situação do homem era de rebelião contra Deus. E Jesus amou, né, a todos, né? Essa morte de Jesus era para que possibilitar até aquelas pessoas também que pediram a sua morte. Jesus falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, né? Então Jesus amou também, amou até aquelas pessoas que puderam falar, né? Puderam até escolher, mas escolheram soltar um homem que não fosse Jesus, o malfeitor, ao invés daquele que veio para nos dar vida, né? E Jesus morreu na cruz. Aqui na nossa revista vai falar de João para hoje, né? Cristo morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida, né? Derramou o seu sangue para que não precisasse derramar o nosso. Fez-se pecado em nosso lugar, né? Isso é muito forte, né, irmãos? Cristo morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. Derramou o seu sangue para que não precisássemos derramar o nosso. Fez-se pecado em nosso lugar. Este é o significado mais pleno do termo justificação.
fomos tornados justos perante Deus pelo sangue de Cristo, né? Então essa é a justiça, né, que Ele nos deu para que fôssemos justos diante de Deus, por essa morte salvífica, né, que Ele padeceu ali na cruz, e nos tornamos, ao invés de estarmos no estado de rebelião contra Deus, amotinados contra Deus, né, separados de Deus, mas Ele nos reconciliou através da sua morte na cruz, né? E por isso agora nós somos justos diante do Senhor pela graça e a misericórdia de Jesus, né? Aqui na conclusão, né, a gente vai falar aqui um pouquinho, né? Aprendemos que o sofrimento e a cruz de Cristo foram necessários para que o amor e a graça de Deus fossem plenamente demonstrados e executados em favor dos homens. O cálice e a crucificação preanunciam a ressurreição, objeto a ser examinado no próximo estudo, a ressurreição, né? Então, queria só terminar aqui lembrando de uma pregação que o pastor Billy Graham, uma vez ele falou sobre esse exemplo que ele deu, né, que ele estava andando na África, lá ele pregando o evangelho, e ele, sem querer, ele pisou num formigueiro. E quando ele pisou naquele formigueiro, ele pisou ali, desmanchou totalmente aquele formigueiro. Ele não fala se ele foi mordido ou não, mas ele fez um estrago muito grande ali naquele formigueiro, né? Então ele pensou assim, poxa, que estrago eu fiz aqui, né? Aquelas formigas estavam ali trabalhando, fazendo, né, as suas casas ali, né, levando folhas, naturalmente, se preparando, né, para alguma coisa, talvez o inverno, e ele pisou e, na mentalidade dele, ele estragou tudo, né? E ele pensou assim, poxa, como eu queria ser uma formiga agora para que eu pudesse ir ali e pedir desculpa a elas, né? Para que eu pudesse demonstrar o meu amor por elas e eu pudesse estar ali me comunicando com elas, né? Não que Deus tenha que nos pedir desculpa a nada, né? Mas Deus, Ele se importou conosco, né? O amor dele, Jesus, ele se esvaziou da sua glória, né? Deus deu o seu único filho para que ele pudesse habitar aqui, né? Ele nasceu, né? Ele viveu e ele morreu por nós, né? E Jesus aqui, ele pôde trazer as suas palavras, né? Os ensinamentos ali com os seus discípulos. Algumas lições passadas nós observamos que Jesus, ele morreu, né? Depois ele ressuscitou e comissionou os seus discípulos a pregar a palavra, a levar o evangelho, né? A multiplicar, né, a igreja, e que a igreja ela possa estar levando a palavra, o poder da palavra, né? O Espírito Santo de Deus, né? Que livre o homem do caminho das trevas para o caminho da luz, né? E aí, graças a Deus, nós observamos que Jesus ele habitou conosco, né? Aqui, né? Ele nasceu, ele um dia viveu e morreu e ressuscitou, venceu a morte e nos deixou a vida eterna, né? Então, que Deus possa estar nos abençoando, que nós possamos estar sempre nos lembrando disso, né? A todos os dias, da morte e da ressurreição de Cristo, né? O cálice e a crucificação, que seria nós que estávamos ali, era para estar ali. Mas Jesus, ele que morreu por nós, ele se fez maldito ali na cruz por nós, em nosso lugar, para que hoje pudéssemos, através do nome dele, do Espírito Santo dele, termos justiça, sermos justos diante de Deus pela misericórdia dele. Não somos perfeitos, né? Erramos,
muitas das vezes pecamos, mas o nome do Senhor Jesus, Ele possa, Deus, Ele quer a todo momento que estejamos fazendo aquilo que é a vontade dEle, né? Que é santa, perfeita, né? Agradável, e que o Senhor possa estar nos movendo sempre, né? Nesse momento difícil que vivemos, dos mais angustiantes para muitas pessoas, é um momento de aflição, né? E que Deus possa nos guardar, nos fazermos bênção onde quer que nós estejamos, no nome de Jesus. Amém.